Você já precisou de algum seguro, precisou contratar algum serviço de seguro, mas não soube por onde começar? Seja de vida, seguro viagem, seguro de saúde, entre outros serviços aí e tantas garantias que são prometidas de indenização com esses serviços. Pois é, se não sabe, a gente vai chamar agora o Olavo Sampaio, porque ele vai trazer esclarecimentos, tirar muitas dúvidas da galera sobre esse assunto, né, Olavo? É isso mesmo, Vanessa. Quando a gente fala de seguros, aí vem uma infinidade de pensamentos, de possibilidades. A gente tem no mercado hoje seguro para tudo. A gente vai tirar algumas dúvidas com o Dr. Rosinaldo Mendes, que está aqui com a gente. Antes de entrar no ar, já estava tirando muitas dúvidas, porque quando a gente fala disso, a gente, obviamente, pensa realmente uma infinidade de possibilidades. Dr. Rosinaldo, muito bom dia para o senhor. Em relação a isso, o que a gente pode fazer seguro hoje em dia? Eu já vi, por exemplo, que tem gente fazendo, que tem gente fazendo seguro, por exemplo, de partes do corpo, é isso? Bom dia. Bom dia, Cavalau, você que está no estúdio. Pois é, o mundo dos seguros ele é muito amplo, inclusive de uma variedade enorme de possibilidades. O que gera a busca pelo seguro é o risco. Então, muita gente faz, aí nós temos variedade, por exemplo, seguros de automóveis, seguro garantia, que é aquela garantia estendida, seguro de vida, muita gente faz seguro de vida. O que você quer proteger? Você quer proteger um bem, seja um bem material ou seja a própria vida. Tem pessoas fazendo também de parte do corpo, porque são partes que vão ser protegidas pelo seguro em caso de você... Um exemplo, né? Aquilo que você faz parte da sua profissão, que é uma especialidade sua, exemplo de dançarinas, exemplo de cantores, exemplo de jogadores de futebol. Tem até uma curiosidade, né? A Kim Kardashian, por exemplo, ela fez seguro do bumbum e a cobertura é 40 milhões de reais. A Jennifer Lopez, a cobertura é 55 milhões de dólares, né? Para a cobertura do bumbum. Então, é uma infinidade. Em relação a isso, qual o primeiro passo? Está interessado em fazer um seguro? O mais comum, por exemplo, são dos bens que é carro, casa. O que fazer, onde buscar para evitar cair em golpes? Pois é, em primeiro lugar, você tem que entender que o seguro privado ele é regido, né, pelas duas partes. É um contrato. Uhum. E a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, é que tem que estar regendo isso. Se a seguradora não tiver cadastrada, você não deve fazer, porque ela precisa estar regida pelas normas do Banco Central. Tem que ter a segurança de cobertura. E aí você contrata. Existem dois tipos de contratação. Os contratos de adesão, que você apenas vai escolher o que você quer proteger e a faixa de proteção, e os contratos que você escolhe a cláusula, você escolhe aquilo que você quer proteger. Então, ele é um contrato privado e as coberturas variam de acordo também com os pagamentos. Se você escolher uma cobertura muito alta, também o preço vai ser muito alto também. É proporcional. E também, o maior fator que faz elevar os preços dos seguros é o risco. Porque eu ia falar, por exemplo, o risco. Se a gente prevê, por exemplo, risco de casas, que tem uma cobertura, por exemplo, de alagamento. Algumas regiões que é certo o alagamento todo ano, essas casas, esses valores eles serão mais altos. Então, existe uma diferenciação de seguro de um indivíduo para o outro, né? Isso, existe diferenciação. Quando você contrata um seguro, a seguradora ela leva em conta o risco daquele acontecimento. Um exemplo prático são os veículos. Em São Paulo, a contratação de seguro leva em conta os alagamentos. Então, é mais caro, mas também cobre a questão dos alagamentos. Aqui no Nordeste, por exemplo, não tem isso. Geralmente não tem a cobertura por alagamentos, porque não tem essa prática aqui. Geralmente, nossa cidade não tem muito essa ocorrência. Mas isso diferencia, o preço aumenta onde tem esse risco maior. Há exemplo de incêndios também, residências, por exemplo, contratação de seguro incêndio. Também o risco é um risco menor, então o seguro não é tão caro. Mas onde há um risco maior, a cobrança de seguro também é maior. E assim vai variando. Outro exemplo que nós podemos dar é o seguro garantia, muito comum na compra de eletrodoméstico. É uma garantia estendida, mas ele é um seguro. E a pessoa pode escolher, e aí ela cobre posteriormente ao fim da garantia do fornecedor. Então, existem várias modalidades de seguro para que você escolha aquela que vai melhor cobrir aquela sua necessidade. O seguro de vida ele é muito conhecido, porque você quer proteger quem? Um familiar, a sua família após
se você vier a falecer. Por que isso? Porque de repente você é a principal fonte de renda. Se você vier a falecer e tiver um seguro de vida, sua família vai ficar protegida posteriormente. É nessa linha aí. Só para finalizar, então, tem tudo que está no contrato, tem que estar em contrato, que é para você poder cobrar quando precisar. Isso. No contrato é bem claro. No contrato tem o risco, tem a faixa de risco e tem as coberturas. O contrato ele já vem especificando todas as coberturas. Inclusive a seguradora ela não vai pagar nada além daquilo que está previsto em contrato. Inclusive as coberturas por morte, invalidez ou parcial ou total, tá? Ela tem umas coberturas pré-definidas. É o que está no contrato. Só para a gente terminar rapidinho, tirar uma dúvida, é o carro que é engolido pela maré, isso acontece com frequência aqui na orla da Grande Ilha. Esse carro, ele tem cobertura, ele é coberto pelo seguro, pela maré? Isso é interessante a pergunta, porque o seguro ele faz exclusão, né? Então, ele deixa bem claro as cláusulas que excluem a cobertura. Nesse caso da maré, é um local inapropriado para estacionar, um local inapropriado para trafegar e, consequentemente, ele não vai ter essa garantia de cobertura. Até porque a pessoa precisa de prudência, né? Não tem como você, de repente, se expor seu bem, sabendo que aquele ali pode ser um perigo, como a gente vê que é costume aqui em São Luís, né? Muito obrigado pelas suas explicações, doutor Rosinaldo Mendes, advogado e professor. Obrigado, grande dia para todos. Muito obrigado pelos esclarecimentos aqui, né, que trouxe para a gente esse esclarecimento sobre os seguros e também essa questão que eu fiz questão aqui essa situação que eu fiz questão de reforçar, que é sobre o carro que a gente vê muito aqui em São Luís e São José de Ribamar, que as pessoas colocam na faixa de areia e muitas vezes o carro é engolido pela maré. É um importante esclarecimento que a gente traz para o nosso telespectador. Eu volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Olavo.